Salve, salve nação viajeira! Estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não conhece o Livre Partida, eu sou a Mari e junto com o Plácido, meu parceiro, a gente já está na estrada desde 2015. Já demos uma volta ao mundo, já viajamos bastante aqui pelo Brasil e hoje esse é um canal especializado em dicas aí para quem deseja fazer grandes viagens, né? Viagens pelo mundo ou mochilões, viagens de longo prazo. E hoje, como financeiro da dupla, né, me foi incumbida a tarefa de falar um pouquinho sobre como calcular os custos de uma viagem, como planejar essa parte de custo, né? Como saber antes de viajar quanto a sua viagem vai custar. Vira e mexe a gente fala sobre dinheiro aqui no canal, né? Porque a gente percebe que essa parte financeira é a que mais preocupa as pessoas, é a que mais acaba sendo aí o calcanhar de Aquiles de quem pretende fazer uma grande viagem. Vira e mexe as pessoas perguntam pra gente, né, sobre como ter dinheiro para viajar, como fazer para fazer uma viagem tão longa. E a gente considera que a parte de planejamento é a principal, é a fundamental. Então, por isso que hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo para te dar algumas dicas aí de como saber como calcular os custos da sua viagem. E não só para uma viagem de longo prazo, mas para uma viagem de férias também essas dicas vão servir. Então segura aí até o final do vídeo para que você possa entender direitinho como a gente fazia e como você pode fazer também. Se você não tem dinheiro nenhum e tem o sonho de viajar e acha que esse é o impeditivo aí que vai bloquear você de realizar o seu grande sonho, saiba que quando a gente começou, a gente também não tinha dinheiro nenhum. Para quem já acompanha a nossa história há mais tempo, sabe que a gente partiu do zero. E a gente conta essa história aqui, ó, no nosso livro. Para quem não conhece, esse é o nosso livro Livre Partida. Tem 450 páginas, mais de 100 histórias, todas ilustradas por fotos, todo colorido, impresso em papel de alta qualidade. Um ótimo presente para você ou para alguém que você conhece que goste desse tema viagem. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que é ali que tem o link para você comprar o nosso livro com exclusividade no nosso site. Entregamos para todo o Brasil. Então, bora falar sobre planejamento, como fazer para planejar aí os custos da sua viagem. Bom, então a primeira parte que você vai precisar calcular aí quando for pensar nos custos de uma viagem é aquilo que você precisa para fazer a viagem acontecer. Então, são aqueles gastos que estão envolvidos no preparativo da viagem. Então, digamos que você vai viajar de carro, como a gente fez, né? Você vai precisar colocar aí nessa conta o carro, caso você ainda não tenha, os equipamentos, os acessórios, tudo aquilo que você precisa para adaptar esse carro, deixar ele pronto para a sua viagem. Mesma coisa se você for viajar de bicicleta, de moto, então tudo aquilo que você precisa antes da viagem vai ter que vir nesse cálculo inicial. Se você vai viajar de mochilão, por exemplo, você pode colocar aí a mochila, o tênis, enfim, tudo aquilo que você sente que é necessário para que você leve na sua viagem. E também as passagens aéreas. Então, se você vai viajar de avião, as passagens aéreas vão entrar nesse cálculo inicial. Quanto que eu preciso para chegar no meu destino? A passagem custa tanto. Ok. E outra coisa que você vai precisar colocar nessa fase é a parte burocrática. Algumas viagens podem ter custos burocráticos altos, né, dependendo das suas necessidades. Então, por exemplo, digamos que você vai sair do Brasil e ainda não tem o passaporte. Então, o passaporte vai ter que entrar aí nessa parte burocrática. Se você vai ficar longe do país por muito tempo, talvez você precise deixar procurações e essas procurações também vão representar custos. Dependendo do país que você vai precisar de um seguro específico ou de algum tipo de documentação específica. Você vai pesquisar isso e incluir nessa parte de custos pré-viagem. Ou se você está indo fazer, por exemplo, uma atividade, sei lá, montanhismo no Nepal, você precisa de uma licença. Então já coloca essa licença aí como uma parte burocrática. Então tenta lembrar de tudo que você precisa para fazer a viagem acontecer até você chegar ao seu destino e coloca no papel nessa primeira parte do planejamento.
A segunda parte do planejamento para você saber quanto a sua viagem vai custar é o custo da viagem em si. Então, quando você estiver viajando, quais vão ser os seus gastos, né? Com o que você vai precisar gastar. E aí vai ser o momento de você destrinchar tudo. Essa parte de planejamento, ela tem que ser o mais real possível para que você não tenha surpresas e não extrapole o orçamento planejado. Então, durante a viagem, imagina ali tudo que você vai precisar, né? Digamos que você vai fazer uma viagem de longo prazo, aí é claro, fica muito difícil você calcular o valor da viagem inteira, mas você consegue calcular uma média diária para essa viagem. Então, imagina tudo que você gasta no seu cotidiano. Você precisa comer, você precisa se hospedar, você precisa se locomover. Então, tudo isso vai entrando aí no seu planejamento, né? A parte de combustível, por exemplo, para quem faz uma viagem de carro como a nossa. Você precisa calcular quanto o seu carro consome de combustível, qual é a quilometragem que você pretende percorrer durante a sua viagem, naquele prazo que você tem para viajar, e vai ver qual vai ser a média de gasto de combustível. E aí você pode procurar qual é o custo, né, qual é o preço do combustível mais ou menos no destino ou nos destinos que você vai, para que você possa planilhar isso. Você também vai precisar manutenção do seu veículo. Então, imagina ali que existem as manutenções preventivas, né? Troca de óleo, troca de correias, de filtros. Então, tudo isso precisa entrar na sua conta, caso seja uma viagem mais longa. Você também tem manutenções que talvez não estejam ali nos planos, mas é sempre legal deixar um dinheirinho para esse tipo de manutenção que pode acontecer. Então, se eu precisar ir no mecânico, comprar uma peça, enfim, é legal você prever esse tipo de custo. Também existe aí a sua alimentação, né? Todo mundo precisa comer quando vai viajar, então coloca aí na sua conta mais ou menos quanto você acha que você vai gastar de comida por dia. E como é que eu faço para saber? Você vai precisar pesquisar. De acordo com o destino que você vai, pesquisa qual é a média de preço ali das refeições, né? Isso é fácil de achar na internet hoje em dia e vai fazer com que o seu planejamento fique mais acurado. Então, digamos que eu estou indo para um destino muito caro, que a média de preço das refeições é alta, então eu preciso contar com isso. Não adianta eu ir para a Noruega achando que eu vou gastar 3, 4 dólares por refeição, isso vai ser muito difícil, né? E aí existem algumas formas de você baratear isso, né? Você, por exemplo, quando viaja com o seu carro, com o seu motorhome, você tem como cozinhar. E aí as suas refeições vão sair um pouco mais em conta. Se você precisa comer na rua o tempo todo, você já precisa ter isso planejado. Já tem que saber que você vai depender de restaurante e isso vai encarecer um pouquinho aí a sua experiência. Uma outra coisa que você precisa levar em consideração, né, são os seus deslocamentos. Então, ali no começo do planejamento, você colocou as passagens para chegar ao seu destino e agora você vai pensar em todos os deslocamentos que você vai fazer durante a sua viagem. Então, se você está viajando de carro, isso já está meio que embutido ali no preço, né, do combustível, da manutenção do carro. Aí você pode pensar em pedágios, enfim. Mas se você está fazendo um mochilão ou uma viagem comum de férias, você vai precisar pagar por tickets de todos os deslocamentos que você fizer, seja de avião, seja de trem, de ônibus, de táxi, motorista, enfim, você vai ver qual é a forma de locomoção que você pode utilizar naquele destino ou naqueles destinos e quanto isso custa. Lembrando que se você está viajando de carro em mais de uma pessoa, o custo do combustível, da manutenção e tudo mais, ele vai se dividir entre todos que estão dentro do carro. Se você está viajando sem um meio de transporte próprio, cada pessoa que está indo vai ter que pagar uma passagem. Então, isso encarece bastante no caso de ter mais de uma pessoa viajando, né? Então, só para que você tenha uma ideia aí, né? No nosso caso, no nosso orçamento,
Transporte, envolvendo tudo isso, combustível, manutenção do carro, passagens aéreas quando foi o caso, enfim, tudo isso ficou com 40% do nosso orçamento. Então, quase metade do que a gente gastou na nossa viagem pelo mundo foi com o transporte. E a alimentação ficou com cerca de 20%. Então, isso já te ajuda aí a ter uma ideia das divisões do orçamento, né? Sendo que quanto mais rápido você percorre uma distância maior, mais caro fica a sua viagem. Então, seja ela de mochilão ou de carro, ou enfim, de qualquer jeito, quanto mais lugares você visita em menos tempo, você acaba gastando mais dinheiro, porque lógico, aquilo vai multiplicar o seu custo com transporte, seja ele com gasolina, seja ele com barco, ônibus, qualquer coisa assim. É diferente você ir para um lugar e ficar lá parado 10 dias, e é diferente você ir para um lugar e ficar esses 10 dias pingando aqui, 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 aqui. Vai ser um monte de passagem a mais ou um monte de gasolina a mais, tá? Então, pensa sempre nisso na hora de planejar a sua viagem. Então, depois que você listou todos esses tópicos que podem gastar dinheiro, né? Hospedagem é um item muito importante também. Se você vai com o seu carro, pode dormir dentro do carro, acaba barateando um pouquinho, né? Porque você tem mais autonomia nesse sentido, mas se você está indo de mochilão ou passar um final de semana, umas férias, você precisa calcular o preço da hospedagem também, né? Então, onde você vai dormir, qual é a faixa de preço das hospedagens nos lugares que você vai. Então, para cada um desses itens, você vai precisar pesquisar os preços nos lugares que você vai. Não adianta chutar ou tirar como referência o lugar onde você mora, porque cada lugar vai ter uma realidade de preços diferentes. Assim, para você ter uma ideia, né? A gente na Ásia, ali no Sudeste Asiático, que são destinos baratos, a gente gastava cerca de 3 a 5 dólares numa refeição para nós dois. E em outros lugares mais caros, como por exemplo na Europa, né, na Europa Ocidental, você não gasta menos de 10, 15 euros por pessoa. Então é uma diferença muito grande. Se você vai no chute, o seu planejamento não vai dar certo. Então sempre pesquisa, tá? Isso é muito fácil de encontrar, tem blog de viagem, tem até site que mostra esse tipo de coisa hoje em dia, né? É bem fácil mesmo, não pode ter preguiça, tá? Uma outra dica importante aí para você é você pegar referências de pessoas que fizeram viagens parecidas com as suas. Então, para onde você está indo? Quanto tempo mais ou menos você pretende ficar? Que estilo de atividade você vai fazer? E aí você busca pessoas que fizeram viagens similares e pergunta, né, qual foi a média de gastos delas. Muita gente hoje em dia já abre isso nos seus blogs, nos seus vídeos de viagem, tem muito viajante compartilhando o custo. A gente mesmo sempre compartilhou os custos das nossas viagens, tem bastante vídeo aqui com esses dados, para que sirva como referência para as outras pessoas. Então, a partir disso, você consegue ter uma ideia se o seu planejamento ali está realista ou não. E, é claro, você deve deixar uma margem aí no seu planejamento para atividades extras, né? Então, pense em todas as atividades que você pretende fazer durante a sua viagem, por exemplo, passeios que sejam pagos, então entradas, tickets, né, parques, museus, o que quer que seja, tudo aquilo que está dentro das suas atividades de viagem você precisa computar. E também para fazer compras, se for o caso, né? Se você é uma pessoa que gosta de fazer compras, é legal você já pensar ali quanto de dinheiro você quer levar para essa finalidade. E eventuais problemas também é legal você deixar uma margem. Então, é bom nunca ir viajar assim tão apertado, né? Claro que às vezes a gente faz isso, faz parte da aventura também, mas se der qualquer imprevisto, é legal que você tenha pelo menos ali um dinheirinho a mais para se virar num momento de aperto. E aí, se depois não acontecer nada, esse dinheirinho sobra, você pode
comprar alguma coisa que você queira ou trazer para casa e guardar para a próxima viagem, que também é sempre legal, né? Depois que você fez todo esse cálculo, depois que você pegou referências de outras pessoas, você vai ajustar essas contas à sua realidade. Então, se você está lá planejando fazer tal viagem e o orçamento previsto ficou muito mais caro e você não tem aquela grana toda, observa onde você consegue enxugar para fazer aquele orçamento caber no seu bolso, né? Foi o que a gente fez quando a gente estava planejando a nossa viagem. A gente pegou referência de vários viajantes que deram a volta ao mundo de carro e os dois principais ali que a gente tinha como referência, um deles, o orçamento diário era em torno de 100, 110 dólares para o casal, e o outro casal, a referência era de cerca de 80, 90 dólares por dia para o casal. Como a gente não tinha nenhum dinheiro, a gente olhou e falou, nossa, inviável para a gente gastar tudo isso por dia, vamos ver se a gente consegue enxugar. E no fim a gente chegou num número de 60 dólares por dia para o casal durante a viagem, na média, né? Na média da viagem. E no fim, depois de 2 anos e meio viajando, a gente passou por 57 países, a gente passeou de tudo quanto é jeito, né? A gente teve 2 carros durante a viagem, a gente fez mochilão, foi uma viagem muito, muito legal que a gente aproveitou da forma como a gente realmente queria e podia, e a nossa média de gastos ficou em cerca de 57 dólares por dia para o casal. Ou seja, a gente conseguiu ficar um pouquinho abaixo do nosso planejado, a gente praticamente acertou ali, né? Eu considero que o nosso planejamento ele foi muito acertado, né? A gente planejou 60, ficou em 57, quase 58 ali por dia e acabou dando tudo certo ali dentro do nosso esperado. Aqui no nosso livro, na orelha do livro, a gente tem os números da viagem, né? Então, aqui tem os números de quilômetros, de países, dias, e aqui a gente tem os números financeiros mesmo. Então, para quem tem curiosidade, no nosso livro tem esses dados, a gente tem vídeos sobre isso também, a gente sempre gosta de expor esses dados para que as pessoas realmente possam ter referência e possam ver que é possível, basta você ter disciplina, basta você querer de verdade e colocar o seu sonho como a sua prioridade. Não existe mágica, você pode sim viajar ao mundo partindo do zero, como a gente fez, mas vai precisar abrir mão de muita coisa, vai precisar de muita disciplina, de muita criatividade para fazer esse dinheiro acontecer, porque realmente não é barato, né? A gente costuma dizer que viajar ao mundo é mais barato do que a gente costuma pensar, mas também não é uma coisa assim que é de graça, né? Precisa batalhar bastante para conseguir esse dinheiro, e eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você a clarear um pouquinho aí as suas ideias. Para quem deseja mais informações, um passo a passo aí de como foi todo o nosso processo, a gente tem um curso online que fala sobre isso. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para você ver o nosso curso. E espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, ajuda o canal a crescer. Isso ajuda bastante a gente a manter aqui dando informações relevantes para a nação viajeira. Bora viajar junto!